E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, imenso prazer receber cada um de vocês, que Deus possa derramar chuva de unção, de bênção, de prosperidade, de saúde, de paz sobre a sua vida e a vida da sua família. E a mensagem de hoje eu quero falar sobre qual eu tem falado mais alto, qual eu tem se revelado, se mostrado mais na sua vida. A verdade é que existe 3 eu: o eu que eu quero mostrar, o eu que as pessoas enxergam em mim e o eu que Deus realmente criou, quem eu sou verdadeiramente. E a gente se confunde muitas das vezes nessa situação. Deus sabe o que Ele quer, Deus sabe o que Ele plantou em você, Deus sabe aquilo que Ele quer que você faça. Mas muitas das vezes a gente se confunde em saber verdadeiramente o eu que nós estamos caminhando, o eu que nós estamos revelando, o eu que nós estamos aqui vivendo. Às vezes, por se preocupar em o que as pessoas vão pensar, a gente começa a colocar para fora um eu externo, um eu que as pessoas querem que pense que eu sou. E isso faz com que a gente não viva o nosso propósito, não viva aquilo que Deus colocou dentro de nós. E isso tem atrapalhado, isso tem sabotado, isso tem feito com que você não possa ver tudo aquilo que Deus Ele quer que você construa. Porque é muito mais fácil a gente fingir, né? Criar uma casca, a gente tentar agradar, às vezes nem é fingir, mas é tentar agradar, muitas das vezes, as pessoas, ou não constranger, ou não gerar nenhum tipo de mal, desagradar alguma pessoa, e a gente começa a ser diferente daquilo que Deus Ele chamou a gente para ser. A gente começa a fazer aquilo que Deus não chamou a gente para fazer. A gente começa a viver aquilo que Deus nunca quis que você vivesse. E tem uma história, meus irmãos, que eu acho ela fantástica. Talvez para muitos seja algo comum, mas para mim mostra quando a gente carrega aquilo que Deus quer, quando a gente faz aquilo que Deus quer, quando a gente obedece aquilo que Deus quer, a gente experimenta algo de Deus verdadeiramente. É a vida de Abraão. Abraão, em um primeiro momento ali, a palavra de Deus fala para ele: Abraão, saia da sua parentela, saia da sua casa, saia do seu conforto, saia de onde você está, do que você está fazendo, e eu vou te mostrar algo novo, algo diferente. A verdade é que o novo, o desconhecido, talvez é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para experimentar, para viver. Eu sei que isso impede muita gente de realmente viver algo diferente. Porque às vezes dá medo, às vezes dá receio, a gente fica em dúvida se dá certo, se dá errado. Mas Abraão, ele sabia o que carregava. Abraão sabia o que estava dentro dele, a promessa que estava dentro dele. Então ele escutou o eu de Deus na vida dele e ele foi sem olhar para trás, foi sem arrependimento, sem constrangimento. E ele falou: se Deus me mandou, eu vou. Se ele tivesse escutado o eu exterior dele, talvez ele tinha ficado. Como assim? Eu vou para algum lugar que eu não sei onde que é? Vou sair do meu conforto, da situação que eu estou? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, abrir um parênteses aqui para você entender o que eu estou falando. Eu não estou falando para você sair de onde você está, porque se foi Deus que te colocou aí, permaneça aí em nome de Jesus. Eu não estou falando para você parar de fazer o que você está fazendo, mas se é o propósito que Deus te deu, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Mas se você sente dentro do seu coração
que não é isso que Deus te chamou e que foi alguém que pediu para você fazer, você está perdendo a oportunidade de viver aquilo que Deus colocou dentro de você e Ele quer que você viva. Essa é a verdade. Quer ver um outro momento? Quando você começa a ter uma intimidade, quando você começa a ter um relacionamento e você sabe aquilo que você carrega. Assim como Deus sabe aquilo que Ele quer construir com você e as coisas se alinham, as coisas se encaixam, olha como é que flui de uma forma diferente. Não é nada forçado, não é nada difícil, não é nada custoso, simplesmente flui na vontade, na graça, no querer de Deus. Em outro momento, Abraão chega para Ló e fala: Ló, nós vamos agora ter que separar. Agora você vai para um lado e eu vou para outro. E olha só como é que é quando você entende o eu de Deus na sua vida e quando uma pessoa não entende o eu de Deus na vida dela, entende o exterior, o nosso eu exterior, aquilo que os nossos olhos agradam, aquilo que a nossa carne pede, aquilo que as pessoas talvez nos influencia, nos direciona. Ló olhou para o lado, viu um lugar melhor, um local onde seus olhos se encheram e falou assim: eu quero ir para lá. E Abraão, na convicção que ele carrega algo de Deus e Deus anda com ele, ok, então eu vou para o outro lado. Porque aonde eu estiver, Deus está comigo. E aonde Deus estiver, a vitória já é garantida. Deus vai dar o melhor. Deus vai fazer florescer o melhor. Se compreende, meu irmão, que quando a gente sabe o que nós carregamos e a gente libera o eu que Deus está dentro de nós, da vontade de Deus, não tem como ser diferente, não tem como dar errado, não tem como a gente ficar frustrado, um sentimento de, olha, tá faltando algo, tem algo estranho. Não tem como. E em outro momento, Abraão é testado mais uma vez pela sua fé, por aquilo que ele tinha aqui nessa terra como mais valioso, mais precioso, que era o filho dele, Isaque. Olha de novo, qual eu vai se revelar? Qual eu está mais se mostrando? O eu do homem externo, de um pai que não vai deixar o seu filho ser morto, que faria qualquer coisa para poder proteger o seu filho? Um eu de agradar as pessoas e falar assim: não, eu não vou deixar isso acontecer, eu não vou levar meu filho, eu já vou levar aqui o sacrifício, eu já vou levar aqui a oferta para dar tudo certo, vou fingir que está tudo certo, que não tem nada a ver, que não foi isso que Deus falou comigo, que não foi isso que Deus mandou eu fazer. Ou eu vou obedecer o eu da vontade de Deus na minha vida. E aí, quando a gente compreende isso na nossa vida, Deus, Ele também, como Ele já sabe o que Ele quer, isso se alinha. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus, Ele provê, Deus, Ele liberta, Deus, Ele cura, Deus, Ele abre portas, Deus, Ele direciona, Deus, Ele faz o que Ele tem que fazer, aquilo que Ele já estava, sabe, aquilo que Ele desenhou, aquilo que já estava escrito para acontecer na sua vida. Essa é a diferença. Deus sabe o que Ele quer, mas será que eu estou sabendo o que eu quero? Eu preciso também entender o que Deus quer na minha vida. E eu tenho que parar de criar essas camadas de eus para poder agradar as pessoas, para nos sabotar, para uma falsa, sabe, gratidão, uma falsa, tô me agradando também, para não constranger as pessoas, e a gente esquece de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. E isso tem atrapalhado várias pessoas a viver algo. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Eu citei aqui o exemplo de Abraão, mas Elias, José, Davi, quantos outros homens
Olha a vida de Jó, meus irmãos. O eu dele externo poderia, aflorar de tal maneira, mas ele carregava o eu de Deus, de uma pessoa grata, de uma pessoa que nunca ia deixar Jesus por nada, indiferente da situação que estivesse vivendo, indiferente de tudo que estivesse acontecendo. É esse eu que nós temos que carregar, é esse eu que nós temos que colocar para fora, é mostrar que nós sabemos o eu que nós carregamos, que é o eu de Deus, e quando isso acontece, ninguém vai te segurar em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu sei que muitas das vezes a gente se encontra numa bolha, uma bolha talvez da religião, em momentos difíceis que a gente não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do homem. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, constrangido de mostrar o eu que o Senhor colocou dentro de nós, o que vive, o Cristo que vive dentro de nós, o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa missão. Isso tem atrapalhado a gente de experimentar coisas diferentes na vida, de realmente fazer com que a sua vontade seja revelada aqui nessa terra. Então, meu Pai, me ajuda a entender o que realmente o Senhor quer de mim. Me ajuda a colocar para fora o eu da sua vontade e não o eu carnal, não o eu externo, não o eu que as pessoas gostariam que eu fosse, que vissem em mim, mas que a sua vontade prevalecesse, que o seu querer prevalecesse, que o teu propósito se realizasse na minha vida, como o Senhor já desenhou, já escreveu. Porque o Senhor conhece, mesmo antes de eu nascer, o Senhor conhece o que está acontecendo agora e o Senhor conhece o que há de vir. Então, que venha fazer a sua vontade sobre a minha vida, meu Pai. E que nenhum irmão que está escutando essa mensagem agora, quando abrir os seus olhos, também venha continuar da mesma maneira, meu Pai, que permaneceu até esse momento, que permaneceu até agora, mas que o Espírito Santo de Deus entre agora na vida dessa pessoa, do meu irmão, da minha irmã, e transforma. Não importa quanto tempo, meu Pai, que nós temos de igreja, amém? Mas que isso venha se revelar na vida de cada um em nome de Jesus. É o que eu peço, te agradeço. Amém. Isso é muito importante, meus irmãos, porque tem 20 anos que eu aceitei Jesus. Mas eu já conheci pessoas de 60 anos de idade como uma criança na fé. Assim como eu já conheci pessoas de 20 anos de idade que são homens na fé, na presença de Deus. O fato é que a matemática de Deus, ela inverte muito das coisas, porque é pela graça, é o quanto que a gente tem de intimidade, é o quanto que a gente se relaciona, é o quanto que a gente está mais próximo, que a gente vai experimentar algo poderoso de Deus. Não é o tempo de vivência, mas é o tempo de intimidade. Então que você possa estreitar isso com Deus, para que você realmente possa viver tudo aquilo que Deus te abençoou, liberou sobre você, o seu propósito. E que o seu eu, o eu de Deus, da vontade de Deus, venha prevalecer por onde você for, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um grande abraço. Fala, tripulantes. Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.